galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ontem, enquanto você trabalhava para pagar as suas contas, o governo federal articulava nos bastidores do Senado a derrubada do relatório da CPI do crime organizado, mais uma, que apontava ministros do Supremo Tribunal Federal. A operação foi cirúrgica. 3 membros da CPI foram trocados momentos antes da votação. Saíram Sérgio Moro, Marcos Duval, entraram parlamentares do PT. Resultado, o relatório foi rejeitado. As investigações enterradas. Sopa de Brasil. Os investigados protegidos. Isso não é notícia de política, é notícia de economia. E eu vou te mostrar por quê e como afeta diretamente nosso capital e as oportunidades de investimentos. Antes disso, muito obrigado. Esse canal já ultrapassou 1 milhão de visualizações por mês. Porém, quase 50% daqueles que escutam de forma recorrente ainda não se inscreveram no canal. Não custa nada e você não tem ideia como nos ajuda nesse trabalho diário. O YouTube compartilha ainda mais esse vídeo para que pessoas possam refletir a respeito do que está acontecendo no Brasil. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Isso ajuda bastante nesse trabalho diário. E aproveito para deixar o QR Code na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente, a depender da forma como você investe, para que a gente possa planejar em meio a esse caos, que é quando aparecem as oportunidades. Então vamos lá. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou em depoimento à CPI que o Banco Master acumulou a maior fraude bancária da história do país, algo que eu venho falando quase que diariamente. Segundo a classificação do próprio Ministério da Fazenda. O esquema, o Master captava dinheiro de pessoas físicas comuns, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, e em vez de montar uma carteira de crédito convencional, investia em ativos ilíquidos, inflando artificialmente o balanço. No dia da liquidação, o Master possuía em caixa apenas 10% do valor necessário para honrar os títulos que venciam naquela data. Fraude estimada, mais de 50 bilhões de reais. Daniel Worcaro, controlador, preso. Investigações apontam conexão com lavagem de dinheiro do PCC, algo que não é novidade. Em dezembro de 2024, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto Daniel Worcaro e acionistas do Master, claro que fora da agenda oficial, na presença dos ministros Rui Costa e Alexandre Silveira, além de Guido Mantega. Mantega recebia 1 milhão por mês como consultor do Banco Master, ao menos 16 milhões no total. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, nomeado por Lula, manteve o contrato de consultoria com o Master, que rendeu 6 milhões ao escritório de sua família, parte paga enquanto ele já exercia o cargo de ministro. O relatório da CPI apontou que o caso Master comprovou que estruturas financeiras sofisticadas foram instrumentalizadas para lavagem de dinheiro de facções criminosas, notadamente o PCC, e para corrupção. A operação sem desconto da Polícia Federal apontou desvios de pelo menos 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas, pelo menos via crédito consignado fraudulento, com participação do Banco Master. Aposentados sendo espoliados, juros descontados de benefícios sem autorização, carteiras de crédito fictícia. Vale lembrar que o BRB tentou comprar tudo isso, um banco público, e a conta seria jogada para a população de Brasília. E a CPI que investigava tudo isso, além da compra de todos os outros políticos, que chegou, portanto, a indiciar ministro do STF pela primeira vez na história do Brasil, foi enterrada ontem. Mais uma, com a troca cirúrgica de membros, com o aval do Palácio do Planalto. A pergunta que preciso fazer é: quem protege quem aqui? E qual o custo disso para a sua vida? Por anos, ministros do STF foram apresentados como guardiões da democracia brasileira. Quem não lembra disso? Quem os criticava era chamado de golpista, fascista. Hoje, os dados estão na mesa. O relatório da CPI propôs indiciamento de ministro do STF com base nas ligações com o caso do Banco Master, incluindo Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Em julho de 2025, o Tesouro norte-americano incluiu Alexandre de Moraes e sua mulher na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, legislação que pune estrangeiros acusados de corrupção ou violações dos direitos humanos. Os mesmos ministros que prenderam sem habeas corpus, que cerceavam liberdade de expressão, que definiram o que era discursos de ódio sem lei aprovada pelo Congresso, aparecem agora no Centro de Investigação Sistêmica. Isso não é contraditório, é o padrão histórico. Quem mais restringe as liberdades civis costuma fazer isso para proteger os próprios privilégios, não para defender o cidadão. Gary Becker, economista que foi prêmio Nobel em 1992, já falou:
criminoso faz o cálculo risco-retorno. Quando quem julga está no esquema, o risco cai a zero. O crime não apenas compensa, ele governa no Brasil. Estudo de 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, revelou que a corrupção custa 29 dias de trabalho dos brasileiros, equivalente a 160 bilhões por ano, ou 8% de tudo que é produzido no país. O estudo da ONU aponta custo anual da corrupção no Brasil de 200 bilhões de reais. Nos últimos 10 anos, isso representa 2 trilhões e meio drenados da economia. O crime organizado como um todo, incluindo corrupção, tráfico, contrabando e lavagem, custa ao Brasil entre 1,3 e 1 trilhão e meio por ano. Isso dá mais ou menos 12, 13, 14% do PIB. Valor equivalente ao PIB de Portugal ou da República Tcheca. 160 bilhões anuais em corrupção supera o orçamento federal inteiro da saúde, supera o Bolsa Família em valores absolutos. Com 2,4 trilhões em 10 anos, o Brasil poderia ter feito o equivalente a 2 Plano Marshall, o programa que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial, que custou por volta de 13 bilhões de dólares, valores da época, algo como 150 bilhões de dólares hoje. Repito, 2 Plano Marshalls drenados na corrupção brasileira. O efeito menos visível, mas mais devastador, é a fuga de capital. A corrupção não mata só via desvio direto. Mata via incerteza, via insegurança jurídica, via sinalização no mercado global de que as regras podem mudar a qualquer momento. Caso o Brasil tivesse o mesmo nível de percepção de corrupção que o Chile, a renda per capita brasileira seria quase 23% mais alta, uma diferença de aproximadamente 1.500 dólares por habitante. Empresas multinacionais listam insegurança jurídica e corrupção como fatores primários contra a instalação de suas empresas no Brasil. O resultado? O capital vai embora, ou vem muito menos do que poderia vir. E vai para onde? Diversos outros lugares. Ou o que está entrando, que de fato é bastante, pode ser capital de curto prazo. Vem uma pequena parte dos fundos dos gringos, dos estrangeiros, que para eles é irrisório e para a gente é um caminhão de dinheiro. E muda o mercado como um todo. Por isso, as oportunidades estão à mesa. E eu tenho falado isso há mais de um ano, que esse fluxo olha a preço. O Brasil mudará com grande chance nas eleições desse ano. Não digo que viraremos uma Suíça, mas uma mudança. E os preços estão refletindo nisso. A Bolsa Brasileira já subiu mais de 20% no ano. Em dólar subiu muito. E a gente vem falando isso no nosso chat privado há muito tempo. Portanto, as oportunidades seguem piscando debaixo de nossos olhos. Eu vou deixar o QR Code na tela para que a gente fale mais a respeito disso. Mas voltando à fuga de capital, ela pode ir para vários lugares. Mas um país tem chamado bastante atenção: o Paraguai. Mais de 200 empresas brasileiras já levaram parte ou toda a produção ao Paraguai. 70% das empresas no regime de maquila paraguaio são de origem brasileira. Impressionante. Os nomes? Lupo, Altenberg, Karsten, Riachuelo, Fiaçu, Estrela, marcas que você conhece, que você compra, produzindo do outro lado da fronteira. E por que o Paraguai? O modelo triplo 10. 10% de imposto sobre empresas, 10% de IR na pessoa física, 10% de IVA. No Brasil, apenas no IRPJ pode chegar a 34%, sem contar os demais tributos. Energia elétrica, 40% a 60% mais barata que no Brasil. Encargos trabalhistas, entre 35% e 40% do salário, contra 80% no Brasil. A lei de maquila permite importação de insumos com impostos zero, pagando apenas 1% sobre o valor agregado na exportação. Empresas reduziram custos operacionais em até 40% por pularem a fronteira. Com impostos representando apenas 14% do PIB, o Paraguai obteve a pontuação de 96 sobre 100 no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, o mais alto da América Latina. Nós estamos com 34% na carga tributária sobre o PIB, com o IDH abaixo de 0,8, ou seja, na parte de baixo da tabela. A Irlanda, que tem uma carga tributária de 22% sobre o PIB, tem um IDH de 0,98, liderando essa lista. Repito, o Paraguai, carga tributária de 14% do PIB, com índice de 96 sobre 100 de liberdade econômica. Não é de chamar a atenção que eles estão mudando o país de patamar. O empresário de Matão, no interior aqui de São Paulo, resumiu com perfeição. No Paraguai, se trabalha 1 mês e meio para pagar impostos. No Brasil, são quase 6 meses, sendo que em 1985 eram 2 meses para pagar impostos. Agora, quase 6 meses. E aí de
você se questionar. Pode ser chamado de antidemocrático por aqueles que estão envolvidos na corrupção sistêmica. Mas o que cada uma dessas fábricas que vão embora levam consigo? Cada empresa que cruza a fronteira leva empregos diretos e indiretos, cadeias de fornecedores, arrecadação futura, capacidade produtiva e tecnológica. O Brasil tenta financiar a expansão de gastos públicos com aumento de carga sobre uma base cada vez menor de contribuintes formais, um círculo potencialmente vicioso. E aprovamos a reforma tributária. IVA de 28% é o que está pintando, o maior do mundo, superando a Hungria. O Paraguai tem 10%. A lógica é brutal e simples. Quando o Estado corrompe, tributa em excesso e não entrega serviços básicos, o capital vai para onde o Estado faz sentido, onde o Estado é convidativo. No Brasil, o Estado é um empecilho e dos grandes. O Paraguai não é um milagre econômico, é a demonstração de que menos Estado e regras previsíveis funcionam e atraem empresas, consequentemente, ao longo do tempo, melhores oportunidades. É como disse uma das pessoas que comandam a Lupo, empresa há mais de 103 anos no Brasil. Eu não fui embora do Brasil, o Brasil nos expulsou. Eu acabei de sair de uma empresa importante, que a maioria aqui conhece, que está em todos os supermercados, farmácias, de um cliente meu, para fazer uma operação de M&A, de venda dessa empresa. E justamente a situação é, estou cansado, não aguento mais o Brasil. Por sinal, essa é uma das coisas que nós fazemos também, toda a reestruturação e a busca por investidores na empresa. Portanto, conectando todos os pontos, o esquema é elegante na sua perversidade. Veja como funciona. Passo 1. O Estado arrecada quase 34% do PIB em impostos, prometendo saúde, educação e segurança. Parte 2. Esse dinheiro financia uma estrutura política que protege a si mesma, via STF, que deveria julgar, mas aparece como beneficiário dos esquemas. Parte 3. Quem investiga é barrado, CPI derrubada, relatório rejeitado, membros substituídos por decreto político. Passo 4. A conta vai para o aposentado que teve o consignado debitado sem autorização, para o trabalhador que paga 6 meses de salário em impostos, para a empresa que paga 34% de RPJ e decide que o Paraguai faz mais sentido. Passo 5. Com a base produtiva enfraquecida, a arrecadação cai. O Estado cria mais impostos para cobrir o rombo e o ciclo recomeça. Afinal de contas, essa máquina pública não para de crescer. E sua fome insaciável por capital não para. Isso não é incompetência. Incompetência é aleatória. Isso tem padrão, tem nome, tem partido dos trabalhadores. E toda a sua cúpula de uma série de partidos do Centrão e até de muitos que se dizem de direita envolvidos nisso tudo. O dado mais revelador de toda essa história. A economia criminosa do Brasil, como define Robert Mugabe, do Instituto Igarapé, não aparece em nenhum balanço nacional. Ela aparece no preço do seu produto do supermercado, no juro do seu financiamento, no tempo em que você gasta no trânsito, porque a infraestrutura nunca foi feita, no hospital que não tem leito, na escola sem professor, o seu filho não sendo educado. A corrupção não é um problema abstrato de Brasília, é um imposto disfarçado que incide sobre cada decisão econômica na sua vida. E o mais grave, o sistema foi desenhado para que quem investiga seja barrado, quem denuncia seja silenciado, e quem financia tudo, você, contribuinte, continue pagando sem questionar. Silêncio. O economista Gary Becker, que eu citei, prêmio Nobel em 1992, já pontuava que o criminoso faz o cálculo risco-retorno. No Brasil de 2026, com CPI encerrada antes do prazo, relatório derrubado por troca de membros, ministros do STF citados em investigação e soltos, esse cálculo tem uma resposta clara. O crime compensa, o crime governa. A única forma de mudar esse cálculo é tornando o custo político e social da corrupção mais alto do que o benefício dela. E isso começa quando as pessoas param de aceitar como normal o que é absolutamente inaceitável. Veja, a Constituição brasileira diz: o Senado tem a prerrogativa de pautar impeachment do STF. Gilmar Mendes e Toffoli vêm a público ameaçando os senadores porque indiciaram os ministros. Você precisa de algo mais claro do que isso? Pense, reflita. Se esse conteúdo te ajudou a entender o tamanho do problema, compartilhe.